Carlos Drummond de Andrade nasceu em Itabira no dia 31 de outubro de 1902 e morreu no Rio de Janeiro no dia 17 de agosto de 1937. Foi um poeta, contista e cronista brasileiro, considerado por muitos o mais influente poeta brasileiro do século XX. Drummond foi um dos principais poetas da segunda geração do modernismo brasileiro. A segunda fase do modernismo foi um movimento rico na produção poética e também na prosa. O universo temático ampliou-se e os artistas passaram a se preocupar mais com o destino dos homens e sua presença no mundo. Para se compreender a importância de Carlos Drummond de Andrade, é preciso encarar sua obra poética sob dois aspectos distintos, embora complementares. Primeiramente, é preciso considerá-la sob a perspectiva da história da literatura brasileira, compreendendo a contribuição que lhe fez o poeta. Em segundo lugar, pelos valores que ela tem por si só, os quais devem comprovar a grandeza do escritor e a excelência de seu modo de usar a língua portuguesa, bem como a universalidade e a atualidade permanente de seus textos. Do ponto de vista histórico, o modernismo brasileiro, inaugurado na Semana de Arte Moderna de 1922, surgiu com a intenção de romper com a tradição literária que vigorava no país desde os tempos coloniais e seguia os clássicos modelos europeus. A vanguarda modernista se insurgiu contra isso de modo crítico e destrutivo, desprezando as formas poéticas convencionais, tais como os versos metrificados, as rimas, sonetos, etc. Drummond desponta como poeta no final da década de 1920, porém ele pertence a uma nova geração que quer imprimir novos rumos ao modernismo. Sua poesia, em termos formais, também se alinha à ruptura com o passado. Entretanto, em termos de conteúdo, ela vai além, não se limitando à necessidade de inovar e de afirmar a identidade nacional. Em seus poemas, Drummond desenvolve uma reflexão de caráter existencial, questionando a posição do indivíduo no mundo, que se tornava cada vez mais artificial e tecnológico, assolado por guerras e pelo surgimento de armas como a bomba atômica. Nesse sentido, ele deu densidade e universalidade à poesia moderna brasileira. Drummond foi um escritor extremamente versátil, que em termos de conteúdo acompanhou os problemas individuais e sociais que a sua época lhe apresentou, mas mostrando-os por uma perspectiva pessoal e humana, que a mantém sempre atual. Afinal, desde a antiguidade, são temas universais, por exemplo, a perplexidade do indivíduo diante de um mundo quase sempre hostil, seus sentimentos pelas pessoas e pelas coisas, o amor, a solidão e a morte. Em termos de linguagem, Drummond escreveu em versos livres, sem preocupação com a métrica e rima, manejando o idioma português com elegância e precisão. Seu estilo é ao mesmo tempo sofisticado e simples, ou até mesmo popular. Traduzia para o português do Brasil sem nenhum precisionismo ou pedantismo linguístico, os temas que punha em foco, fossem eles triviais ou metafísicos. Ele se opunha muito às características da primeira fase do modernismo, por exemplo, como foi citado, os versos metrificados, as rimas, sonetos, etc. Fala galera, meu nome é Gustavo e eu tô aqui para apresentar sobre as obras de Carlos Drummond. Carlos Drummond ele foi um importante escritor do século XX, no qual suas obras foram de papel crucial para o desenvolvimento do modernismo aqui no Brasil, segunda fase, se eu não me engano. Ele defendia bastante o verso livre em poesia, que é basicamente os poemas sem as métricas e tudo mais de divisão que eles tinham. E para começar a falar das obras dele, eu citaria primeiramente uma obra dele que é bastante famosa, só que na época que foi lançada ela recebeu várias críticas e tudo mais, por conta de seus versos incrivelmente repetitivos, que a obra se chama No Meio do Caminho, que ela é basicamente assim: no meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho, no meio do caminho tinha uma pedra. Nunca me esquecerei deste acontecimento, na vida de minhas retinas tão fatigadas. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra no meu caminho, no meio do caminho tinha uma pedra. Que a obra acaba por si só de fazer uma alusão aos problemas do cotidiano, no qual cada vez que você acaba por resolver uns problemas, vai aparecendo outros e logo em seguida e tudo mais, que consequentemente são as pedras no meio do nosso caminho. Então tomem água, porque antes uma pedra no nosso caminho do que uma pedra no nosso rim, obviamente. Outra característica bem marcante de suas obras é que
Ele faz bastante citações sobre o lugar que ele mora, que é Itábira, o interior de Minas Gerais. Tanto que ele acabou por até criar um poema sobre o lugar que ele mora, que é basicamente se chama Inconfidência de Itábira, no qual começa basicamente assim: há alguns anos vivi em Itábira, principalmente nasci em Itábira, por isso sou triste e orgulhoso de ferro. 90% de ferro nas calçadas, 80% de ferro nas almas. Que nesse verso a gente pode até perceber bastante influência em relação à mineração que ocorria em Minas Gerais e tudo mais, que é um dos lugares que ele mora. Ele acaba também por citar bastante amigos dele nos poemas dele, que eram os mais citados eram Mário de Andrade, Mário Quintana e Manuel Bandeira, creio eu. E ele também cita bastante o amor, mas não o amor que a gente costuma ver no romantismo e tudo mais, é um amor, um lado cruel do amor. Em uma de suas obras chamada Os 100 Razões do Amor, eu te amo porque te amo, não precisa ser amante e nem sempre saber sê-lo. Eu te amo porque te amo, o amor é estado de graça e com amor não se paga. Onde no título, Os 100 Razões do Amor, não é as 100 razões do amor, tipo, pra amar e tudo mais. É um amor, basicamente, um amor dado, sem ser, como eu falei, da idealização dos românticos e tudo mais. É um amor sem um motivo específico e tudo mais. E um dos outros temas, assim, que ele cita bastante, que ele fala sobre um indivíduo de um estado retorcido e tudo mais, meio fragilizado, que ele começa a se perguntar sobre as coisas, voltando bem pro existencialismo, de se perguntar do porquê das coisas e por que as coisas existem. E é isso. Peraí, aí eu vou puxar aqui, né?